Boa noite, meus irmãos. Nós é pequeno, mas a balaca é grande, né, meu? A balaca vai mais longe do que o tamanho. Glória a Deus. Estamos aí no 7º sermão dessa série em Tiago. Temos mais 2 sermões ainda para acabar o livro de Tiago. Hoje nós vamos matar de uma vez por todas o capítulo 4 de Tiago. Então, abra sua Bíblia no capítulo 4. O tema do sermão hoje é como a fé nos ajuda a lidar com o orgulho. Então, nós vamos ler o capítulo 4 inteiro de Tiago. Nós vamos falar um pouco sobre o orgulho. Enquanto você vai abrindo aí, é um prazer te ter aqui. Meu nome é Alexandre. Tem uma aguinha aqui. Eu vou tomar uma aguinha. Que estava cantando, daí tocando, e agora vou falar um pouquinho com vocês. Acharam aí, Tiago? Tá uma barbada, né? Quanto mais tu abre a Bíblia no mesmo lugar, parece que ela já cai ali, né? A minha tá assim, pelo menos. Caindo direto em Tiago, capítulo 4. Deixa aberto em Tiago, capítulo 4, para a gente falar um pouco sobre esse sermão. Então, semana passada nós falamos sobre as 2 sabedorias. Vocês recordam? Sabedoria de baixo e a sabedoria do alto. A sabedoria de baixo, ela é terrena, animal e demoníaca. Muito bem. A minha esposa já sabe, né? Ela me ouve falando a semana inteira, depois me ouve fazendo os reels. Mas só se ouve, não, eu tenho que fazer os reels também, então às vezes o cara pega o recorte ali. Então, nós falamos que existe a sabedoria de baixo, que ela é terrena, animal e demoníaca, ou seja, ela é humanizada, egoísta e em oposição a Deus. E nós vimos que existe a sabedoria do alto. Como é a sabedoria do alto? Ela reflete os caráteres do céu, e a gente viu 8 características da sabedoria do alto. Ela é pura, ela é perfeita, ela é gentil, ela é amigável, como nós vimos, ela é misericordiosa. A gente trabalhou todos esses aspectos no final do capítulo 3, e está no Spotify. Não, esse sermão ainda não está no Spotify, mas está no YouTube, que eu não sei porque deu um erro quando a gente foi upar no Spotify. Então esse sermão só está no YouTube. Se você não ouviu, você pode ouvir no YouTube, e no Spotify tem todos os outros sermões dessa série. Então, parece que Tiago 4, na minha concepção e de alguns outros teólogos, ele é uma sequência lógica do que é o capítulo, no final do capítulo 3. Tiago aqui ele vai mostrar como a sabedoria de baixo, ela afeta o ser humano, e ela é marcada principalmente pelo orgulho, e vai ocasionar no ser humano 3 tipos de cegueiras. 3 tipos de cegueiras que nós vamos ver aqui. Então, Tiago vai usar 3 exemplos para exemplificar como é uma vida que vive segundo a sabedoria de baixo. Então, nós vamos ver do versículo 1 ao 6 que existe a primeira marca de alguém que vive segundo a sabedoria de baixo, é que ele tem uma cegueira espiritual. Depois nós vamos ver que a segunda marca é que tem uma cegueira de relacionamento, ou relacional é o nome que eu coloquei. E está no versículo 11 e 12. E por fim, tem uma cegueira comportamental. O comportamento daquela pessoa é totalmente afetado por causa da sabedoria que o torna orgulhoso. Do versículo 13 ao 17, o final do capítulo. E nós vamos ver como o Tiago resolve o problema. A filha ama minha voz, né? Resolve o problema do orgulho, com poucos versículos nos mostrando a solução. Certo? Então, nós vamos ler aqui o texto juntos e seguimos depois falando. Tiago, capítulo 4, então, versículo 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque nada pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Mas ele nos dá cada vez mais graça, e por isso diz: Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. Versículo 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, nisso está pecando. Bom, vamos começar então olhando, como eu falei para vocês. Tiago dá 3 exemplos de como a sabedoria de baixo, ao nos tornar orgulhosos, nos deixa cego. E a primeira dessas cegueiras é a cegueira espiritual. Tiago vai relatar do versículo 1 ao versículo 6, como eu disse. Nós vamos lidar aqui, primeiro nesse aspecto. Bom, Tiago começa uma pergunta bem interessante para quem é sociólogo, para quem tenta entender a sociedade, para quem tenta entender os conflitos. Por que um homem e uma mulher eles têm conflitos de relacionamento no lar? Por que pais e filhos discutem, se separam e não falam mais? Por que nações entram em guerra contra nações? Quais são os motivos que levam o ser humano a uma constante briga? Perceba, essa pergunta ela é uma pergunta bem interessante de se olhar. É uma pergunta, de certo aspecto, que a resposta ela pode vir de vários motivos. Uma voz alterada, uma mágoa interna, uma busca por petróleo em algum país. São motivos que levam pessoas ao conflito. Mas Tiago nos dá uma razão mais certeira sobre por que nossos conflitos, nossas guerras acontecem. Tiago nos mostra que, ao vivermos segundo a sabedoria de baixo, nos tornamos orgulhosos, e quando nos tornamos orgulhosos, nós perdemos o ponto de onde surgem os problemas. Os problemas do coração, os problemas do homem surgem do coração. De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? O nosso coração, meus irmãos, o coração dos nossos filhos, tão pequenininhos, mas tão raivosos quando querem essa aguinha que caiu no chão, tão raivosos quando querem tirar os papéis da nossa mão, já demonstra que o nosso coração tem um problema de fábrica. Nós nascemos com um defeito de fábrica, e esse defeito se chama pecado. Eu e você nascemos com isso. Nascemos com... É como um carro, Everton, que o Everton é mecânico, ele vai me entender. É como um carro que está desbalanceado, a geometria está errada. É como o volante de Kombi, né? Tu vira assim bastante, ele faz a curva. O nosso coração, ele está com a geometria desbalanceada. Ele está quebrado. Nós tendemos sempre a olhar de forma egoísta para as coisas e orgulhosos. E aí, filosoficamente, alguns falam, o ser humano tem livre-arbítrio ou não tem? O ser humano tem livre escolha. Ele escolhe livremente, com certeza. Mas a escolha dele é uma escolha livre? Não. Não é livre. Não é livre, primeiro, pelos nossos próprios preconceitos que nós somos criados, pelas próprias formas que nós somos criados, mas não é livre principalmente por causa do nosso coração. Como diz Paul Tripp, um teólogo que escreve muito sobre aconselhamento, ele escreve o seguinte: o problema do coração é o coração do problema.
O problema do nosso coração é o centro do problema humano. E o pecado nos torna orgulhosos e egoístas por natureza. E aí todos os nossos conflitos, e aqui eu acho que isso aqui não precisa nem estar na Bíblia, isso aqui pode ser prático, todos os nossos conflitos poderiam ser reduzidos se nós disséssemos assim: eu não preciso nesse momento estar certo. Quem é casado entende o que eu estou falando, né? Eu não preciso estar certo. Eu não preciso nesse momento mostrar que eu estou certo. Eu não preciso levantar a voz, eu não preciso me impor para mostrar que eu estou certo. Eu posso nesse momento ceder ao momento da discussão para em algum momento, sim, eu falar, voltar ao assunto. Isso é difícil de fazer, né? Quando a coisa já está enraivecida, já tá no fogo da coisa, é difícil nós pensarmos assim. Porque, sabe, quando um pai fala asperamente com o filho, e tem uma história engraçadíssima sobre isso, mas primeiro eu vou falar isso aqui para vocês. Quando o pai fala asperamente com o filho, o ponto não é só que ele falou asperamente com o filho, ou gritou com raiva, mas o que fez com que ele gritasse com raiva? Qual foi o motivo que fez com que do coração dele fluísse raiva? O ponto é se nós sermos honestos o suficiente, se nós pudermos ser honestos nessa noite, se nós pudermos deixar o Espírito Santo, a fé, limpar os nossos olhos, nós vamos ser honestos e dizer assim: nós levantamos a voz muitas vezes porque nós nos sentimos menosprezados, desprezados. Certo? Tem um livro de uma autora que fala que ela estava no mercado com seus filhos e ela viu uma outra mãe com uma outra criança brigando, se jogando no chão por causa de um chocolate e se debatendo e xingando a mãe e pulando nos braços do pai: eu quero chocolate. E ela olhou as filhas dela sentado num carrinho assim, tão comportadinha, cantando a Nona Sinfonia de Bach. Mas, eu sou uma ótima mãe, né? Olha aquela mulher, que caos que ela está vivendo. E olha as minhas filhas aqui, totalmente comportadinhas dentro do carrinho. Aí então, ela confessa que ela soltou um pequeno peidinho assim no mercado. E deu um cheiro ruim. E a filha dela estava no carrinho e falou assim: mamãe, você soltou um pum! Gritou bem alto assim. E ela ficou toda sem jeito, assim, que a guria tá falando aquilo. E ela ficou assim: meu Deus, guria, fica quieta, que tá falando. Aí ela faz um exercício assim: por qual motivo eu fiquei constrangida? Foi porque a minha filha falou ou porque diante dos outros a minha imagem agora estava afetada? É uma análise bem mais profunda quando nós analisamos o pecado do ponto de vista do coração. É por isso que religiões, moldes, métodos em que trabalham somente o comportamento têm um resultado. Óbvio que tem. Você mudar o comportamento, você muda muita coisa. Mas quando você consegue mudar o coração, você muda tudo. Quando o seu coração é transformado, aí sim. O problema, então, das guerras, dos conflitos que nós temos internamente, é porque o nosso coração está totalmente cegado pelo orgulho, totalmente corrompido pelo egoísmo. Totalmente. É como um para-brisa de um carro quebrado. Nós não conseguimos olhar para frente de forma limpa mais. Não conseguimos mais dirigir, guiar corretamente a nossa vida. Nossa vida agora é um esforço. Já viram alguém dirigindo com o para-brisa quebrado? Eu estava uma vez na BR, andando do lado de uma Paraty. De repente o capô levantou. Pruf! Bateu no vidro, quebrou. O cara deu uma freada brusca e ele teve que botar a cabeça para fora do vidro, assim, para tentar conseguir enxergar para onde ele ia encostar. A nossa vida é assim. O nosso olhar está totalmente quebrado. Nós estamos com um para-brisa chamado orgulho na nossa frente, totalmente rabiscado, quebrado, defeituoso. E há um esforço tremendo para que a gente consiga olhar as coisas da forma correta, se jogando pela janelinha do carro. Se nós fôssemos sinceros com relação aos problemas do mundo, tirando toda a geopolítica de guerras, que são outros contextos, mas se nós fôssemos olhar em alguns aspectos, inclusive algumas guerras, ou nossos conflitos internos, ou nossas discussões, nossas picuinhas, nossas brigas, nós fôssemos ser sinceros, nós iríamos na frente de um espelho procurar o problema, e nós encontraremos ali, no reflexo, nosso rosto.
O grande problema do teu casamento não é tua esposa, é tu mesmo. O grande problema do teu casamento não é teu marido, é tu. É como tu está, é como o teu coração está. Totalmente corrompido, cegado por esses conflitos que ocorrem dentro de nós. Que Tiago vai dizer que é uma cobiça, nós cobiçamos e nada tem, nós matamos e sentimos inveja, mas nada pode obter. E aí eu coloquei aqui 4 maneiras que o orgulho prejudica a tua vida. 4 maneiras que o orgulho prejudica a tua vida. Primeira dessas maneiras, no versículo 2, o que nós lemos ali no versículo 2. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Algumas versões vão dizer assim, vocês não conseguem se saciar. Há uma busca no nosso coração gigante por algo que nós não conseguimos saciar. E aí nós vemos homens abandonando seu casamento, indo para outro relacionamento em busca de felicidade. E de repente eles não conseguem, vão para outro relacionamento. Homens acessando outros pornografia, tendo casos, buscando prazer. Mulheres buscando prazer em algumas que nunca é o suficiente. Nós estamos sempre ansiando, sempre buscando. O que acontece no nosso coração, que sempre que nós temos algo, nunca parece bom o suficiente. Nós não conseguimos sentar e desfrutar daquilo e dizer assim, não, agora eu estou satisfeito. Parece os velhos aposentados. Eles não conseguem sentar, eles olham, não, agora nós temos uma hortinha para fazer. Agora nós vamos consertar o teto. Nós não conseguimos. Sabe, a gente não consegue botar assim, até o ponto, eu vou conquistar até X de dinheiro, então eu vou parar. Pega esses grandes investidores aí, os caras que têm muito dinheiro, eles não conseguem parar. Eles têm que fazer a máquina girar sempre. Mas tu tem 50 bilhões de reais e tu não consegue parar. Não, eu não quero mais. Chega, não quero. Já tenho o suficiente. Parece que nunca acaba. E esse é o problema do orgulho no nosso coração. Nós vamos tentando achar imposto atrás de poço, imposto atrás de poço, imposto atrás de poço, água limpa para o nosso coração e nós nunca achamos. Nunca achamos. E aí o nosso casamento não presta, as nossas amizades não prestam, o nosso carro não presta, nós somos ingratos, porque o orgulho nos torna insaciáveis. O orgulho, ele nos leva a uma quantidade de saciatez, de como se nós tomássemos água do mar. Nós tomamos, e continuamos com sede, continuamos querendo mais e mais e mais. E o orgulho nos afasta do rio da graça. Enquanto o orgulho nos conduz ao mar do desespero, da ansiedade, da insaciabilidade, o rio da graça corre com uma água limpa e pura. Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, alguns não gostam de chamar de Santo Agostinho, mas não tem problema chamar de Agostinho de Hipona. Santo Agostinho escreveu o seguinte: tu nos criaste para si, e nós não descansaremos até que o nosso coração esteja em ti. Ou seja, dentro do homem, como dizia Blaise Pascal, existe um buraco negro, eterno, que só é preenchido quando um ser eterno entra no coração. Só é preenchido quando Deus é colocado no local certo. E por isso que quando os nossos amores estão desordenados, ou seja, que é uma insaciabilidade dos nossos desejos, quando os nossos amores estão desordenados, dizia C.S. Lewis, nós nunca conseguimos saciar. E por isso que Deus coloca os nossos amores em ordem. Como? Porque Deus sabe que nós procuramos algo eterno. Então, qual é o primeiro e maior mandamento? Ame a Deus. Deus sabe que o nosso anseio é por uma fonte eterna de amor, de prazer, de felicidade, de gozo. E Ele diz, então ame a Deus em primeiro lugar. E quando você ama Deus em primeiro lugar, você sacia o buraco eterno do seu coração, você reordena os outros amores, você consegue amar a sua esposa a um ponto onde você não busca nela a saciabilidade que ela nunca vai te dar. Você não busca alegria e prazer, frustradas, continuamente frustradas, deprimidas, entristecidas, se suicidando porque elas não têm algo que elas precisam, quando tudo o que nós precisamos está disposto em Deus, na vida de Jesus, na graça do Evangelho. Segunda coisa, o orgulho te torna espiritualmente frio. Nós podemos ser espiritualmente frios, olha o que Tiago vai dizer.
Nós oramos e nada recebemos. Ou melhor, Tiago até diz, vocês pedem e nada têm. Nada têm porque também não pedem, ou seja, vocês também não oram. E pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem com seus prazeres. Gente infiel. Ele vai dizer, você não sabe que a inimizade do mundo é a inimizade contra Deus? Versículo 5. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz. O que Tiago está nos dizendo aqui? O orgulho nos torna frios a ponto de nós negligenciarmos a busca sincera por Deus e oração. Nós nos tornamos soberbos. Nós não oramos e nós não lemos. Sabe por quê? Porque somos orgulhosos. Porque se nós fôssemos humildes, nós estaríamos desesperados pela comunhão com Deus. E o problema do homem orgulhoso, que ele ouve isso, ele diz, não é verdade, pastor. Não é verdade, sim. E é por isso que Tiago diz, ou vocês pensam que é em vão. Tiago tá argumentando com os caras. Os caras se acham, Jô, melhor que a Bíblia. A Bíblia diz uma coisa, não, mas isso aí é em vão. Isso aqui não se aplica, pastor. Isso aqui é outra coisa. Sabe, Tiago tá argumentando com os caras. Vocês pensam que é em vão. O orgulho te torna tão frio que você diz, não, a Bíblia, o que ela diz é em vão. É irrelevante. O que importa mesmo é o conselho da blogueira, é a psicóloga X, é o coaching Y. Não, meu irmão, o que importa mesmo é o que Deus diz. Mas o orgulho te tornou frio para o que a palavra diz. Você não quer mais ler a palavra, ouvir a voz de Deus, você não quer orar mais. Vida de oração fraca, leitura da palavra fraca, demonstra um coração orgulhoso. Jesus mostra o fariseu em Lucas 18, orando de si para si. E olha que existem orações de si para si, cara. Nós oramos em direção a Deus, mas é possível orarmos de si para si, de mim para mim mesmo. Como? Quando toda a minha oração está voltada em mim, em quem eu sou, em quem eu quero. A oração se torna uma lista de mercado, onde nós fazemos assim, arroz, feijão, óleo, nós chegamos na oração, abençoa minha casa, abençoa minha vida, me dá o pão, amém. Acabou, uma lista de mercado. Uma oração de si para si. Oração é comunhão, oração é respiração. Terceira coisa, o orgulho te torna inimigo de Deus. Versículo 4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, pois aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tiago agora faz uma comparação. Eu falei isso aqui para os homens na sexta, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Aí diz, não ameis o mundo. Como assim? É uma coisa errada. Mas é que a palavra mundo aqui pode ser, depende do contexto, ela pode ser modificada. Por exemplo, a palavra mundo, quando diz Deus amou o mundo, Deus amou o universo. O cosmos, a palavra no grego ali para mundo é cosmos. Mas a palavra aqui, também cosmos aqui, é a mentalidade do mundo. O que é a mentalidade do mundo? É toda a mentalidade que se opõe a Deus. É todo o pensamento cultural que exclui Deus. E aí onde a gente viu isso semana passada? A sabedoria de baixo, que é humana, humanista, antropocêntrica, centrada no homem, nas benesses do homem, que é egoísta, que é carnal, que é demoníaca. Então, há uma inimizade quando nós amamos o mundo. Um sistema que se opõe a Jesus. É como, e Tiago compara aqui ao adultério. Aqui na minha Bíblia, eu não sei, a NA traduziu como gente infiel, mas alguma outra versão talvez vai estar assim, escrito adúlteros. Pô, é mais forte ainda, entendeu? Tiago está chamando as pessoas de adúltera. Vocês são adúlteros. Porque vocês prometem amar a Deus, mas amam o mundo. É como alguém que tem 2 casamentos. Sabe, Metal Henry comenta no seu comentário o seguinte: é traição implícita e rebelião descarada contra Deus colocar o mundo no trono do nosso coração. Quando tudo que nós pensamos, toda a forma que nós vivemos, tudo que nós fazemos, a forma que nós vivemos em casa, com os nossos filhos, no trabalho, se torna uma forma mundana, é adultério espiritual. Isso é muito forte. Isso o orgulho faz com nós, nos torna inimigos. Por quarto lugar, o orgulho te leva à ruína. Alguém já disse que o orgulho te leva tão alto, a tal ponto, que você é deixado lá sozinho, sem ninguém. Uma frase bem interessante. O orgulho te leva a tal alto, a tal ponto, que você fica lá sozinho. Pessoas orgulhosas são difíceis de conviver. É difícil de estar do lado de alguém
que se acha melhor que todo mundo, que quer que tudo gire para si em todo o tempo. É difícil lidar com esse tipo de pessoa. É tão difícil, meus irmãos. É tão difícil, eu falo isso com temor agora, que nem Deus quer. Leia comigo o final do versículo 6. Por isso Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus não quer conviver com orgulhosos. Provérbios 16, 18 diz: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Quando nós nos tornamos orgulhosos, nós imitamos a conduta diabólica de Satanás. Porque a Bíblia diz que Satanás cai pelo orgulho. O orgulho nos torna parecido com Satanás. A humildade nos torna parecido com Jesus. A humildade nos enche do Espírito Santo. E nós vamos ver que nos eleva diante de Deus. Mas o orgulho nos enche de algo diabólico. Nos distancia do Senhor. De novo, mesmo ponto. A sabedoria do alto ou a sabedoria de baixo. O orgulho faz com que a sabedoria de baixo venha. Traga o inferno para cima. Hell up, eu ia dizer, né? Traga o inferno para cima. Quando nós precisamos que o reino venha abaixo. Sabe, o orgulho nos leva à destruição, o orgulho nos torna insaciáveis, o orgulho nos fria espiritualmente, o orgulho nos torna inimigos de Deus, o orgulho nos leva à ruína. A história da Segunda Guerra, eu falei para vocês, né? Eu sou um estudioso da Segunda Guerra, eu adoro a Segunda Guerra. A história da Segunda Guerra. O fatídico dia D, a invasão da praia da Normandia, William. Sabe como aconteceu? Os espiões disseram para Hitler: os aliados irão invadir a França pela Normandia. E Hitler falou: pelo que o tempo se arma, são pelo menos 3 dias de forte tempestade. Não irão invadir. Até lá nós vamos realocar as nossas forças. Hoje nós vamos descansar. Os caras falaram: mas se acontecer uma coisa, não me acordem por nada. E ele foi dormir. Alguns dizem que Hitler era viciado em cocaína. Não sei se é verdade, mas enfim. Ele foi dormir. No dia 6 de julho, se não me engano, quando a praia é invadida, quando acordam Hitler, já mais tarde, eles dizem: os aliados já invadiram a França. Já estão no nosso solo. Aquele dia é o dia D, por quê? Porque foi naquele dia que a Alemanha perdeu a guerra, que estava praticamente ganha. Porque Hitler disse: eles não irão invadir. E eles invadiram. Se Hitler tivesse dito assim: há possibilidade de invadir, vamos nos preparar, nós estaremos aqui todo mundo, vamos os bigodinhos de Hitler aqui. Mas ia ser tudo nazista. Orgulho precede a queda. Orgulho precede a queda. Você conseguiu entender aqui como orgulho afeta a visão de quem nós somos, os conflitos? Sabe, se nós entendermos isso, que o problema do meu casamento sou eu, o problema da minha vida sou eu. Eu adoro um livro que tem sobre casamento que diz assim: quando pecadores dizem sim. Esse livro é fantástico. A gente começou a ler uns 6, 7 capítulos só falando sobre pecado. Por quê? Porque tem que tratar, nós entendermos que nós somos o problema, que o pecado nos afeta, e nós conseguimos entender melhor como se relacionar. Sabe, como você se enxerga essa noite, ou se enxergava, como você se via, como você olhava os seus relacionamentos, como você percebe a sua vida espiritual, apática, sem prazer em Deus, orgulhoso. Você é orgulhoso. Nós nos achamos bons o suficiente, que a nossa vida está firme o suficiente. Nós precisamos nos arrepender. Senão, não nos resta outra coisa, a não ser a resistência de Deus a nós. Segunda cegueira, cegueira relacional. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal ou julga o seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode nos salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu irmão? Não julgueis! Não julgueis! Já ouviram essa frase? O cara está em pecado, está destruído. É o David Leonardo com a Priscila Alcântara. Vocês viram esse vídeo aí? No Flow Podcast, o cara perguntou: pai, e a Priscila, rapaz? O que tu acha?
Não, o evangelho não me dá direito de julgar o que está acontecendo com ela. Será que a leitura dele está correta? Eu discordo. Eu acho que a leitura dele está errada. Nós não devemos julgar os nossos irmãos. Quando o julgamento é uma condenação ao que não está sob o nosso poder. Não devemos julgar as pessoas assim. É o que o Tiago está dizendo aqui. Não é uma proibição de julgamento de pessoas ou de coisas. Se a gente for aplicar a Bíblia, não julgueis o seu irmão, o que a gente faz? Acaba com os juízes, acaba com os tribunal. Ué, não vamos julgar ninguém mais. Não é isso, óbvio que não é isso. Então, Tiago começa dizendo, não falem mal uns dos outros. Falar mal aqui, a ideia de Tiago é fofoca. A fofoca é um grande sinal de quem é orgulhoso. Já falei isso aqui. Quando eu preguei, se não me engano, o Sermão do Monte. Eu falei para os irmãos. A fofoca é um sinal que uma pessoa orgulhosa está te falando algo. Quando começa a falar mal de alguém para você, não é que ela quer só detonar a imagem daquela pessoa, ela quer valorizar a própria imagem. Quando nós falamos mal de alguém, nós nos colocamos numa posição de pecado, de quebra de mandamento. O novo mandamento diz, não levantarás falso testemunho. Aí, a gente pode perguntar assim, mas e quando for um crime, quando for algo grave, e eu for chamado de testemunha, então eu não devo falar? Não, você deve falar. O que você não deve ficar falando é mal das pessoas, desejando mal para as pessoas, de forma velada, maldosa. Sabe, se tem algo que está errado, você vai até aquela pessoa e diz. Resolve com ela. Ó, meu irmão, essa atitude tua, esse jeito que está fazendo é pecado, está errado, precisa mudar. Se nós cuidássemos disso da mesma forma, Tiago orienta a não julgar como um juiz. O que Tiago está dizendo aqui é que algumas pessoas naquela época olhavam para alguns irmãos mais pobres, mais humildes, e alguns talvez irmãos que tinham pecado contra eles, e assim, tu vá para o inferno. Eu quero que tu morra. Deus vai te mandar ao inferno. Sabe, eu acho uma expressão muito forte dizer isso. Sabe, nós precisamos ter noção, como disse Tiago, que é em Deus que está o poder de julgar e condenar. Tiago diz isso, né? No versículo 12, tem alguns aspectos que algumas pessoas talvez dão todos os sinais que vão perecer. O ladrão na cruz dava todo o sinal que ia perecer e ir para o inferno. Nós olhando de fora dizendo, não, esse cara que morra, tomara que morra. Tomara que seja condenado ao inferno. E aí, na última hora, no último momento, ele se entrega a Jesus. E é salvo. Isso é o escândalo da graça. É um Deus que tem graça para salvar pessoas que não merecem. Pessoas que nós, às vezes, não queremos conviver. E não precisamos conviver. Que nos fizeram mal. E que nós só dizemos assim, que o Senhor julgue. Cara, isso aqui é demais. Por que orgulho? Nós queremos condenar e julgar alguém. Porque é justiça própria. Porque eu quero me vingar, eu quero que aquela pessoa sofra. Quando a ira é justa, quando nós dizemos assim, que o Senhor traga justiça sobre essa pessoa. Isso é forte demais. Mas isso é uma forma justa. Paulo diz em Romanos 13, não se vinguem, deixem a vingança na mão de quem? Na mão de Deus. Ou seja, não se vinguem quando vilipendiados, quando maltratados, quando insultados. Não se vinguem. Deixe que o Senhor vingue vocês. E isso é um trabalho do nosso orgulho, porque nós nos sentimos feridos. Não, agora ele vai ver. Quem que ele pensa que é para fazer isso comigo? Cara, que o Senhor te julgue. Aí Judas diz uma informação, eu não coloquei aqui no meu esboço, mas eu lembrei enquanto eu preparava o sermão. Judas diz o seguinte, que nem Miguel ousou dizer a Satanás. Mas que loucura, não sei de onde Judas tira umas coisas dessas. Judas escreve, pelo contrário, ele disse, o Senhor te julgue. Que loucura, cara. Nem Miguel disse a Satanás, ele disse, o Senhor te julgue. Sabe, nós tomamos uma posição de que o destino final da pessoa está nas nossas mãos. Agora ele vai ver, agora ele vai sofrer. Aquele fulaninho, agora sim.
Agora vai estar na minha mão. O que nós temos aqui, nesse breve texto, Tiago, quer nos mostrar uma coisa bem interessante. Algumas diretrizes que nós precisamos ter para evitar orgulho nos nossos relacionamentos, como nos relacionamos uns com os outros. Primeiro dessas diretrizes, o que ele diz aqui? Irmãos, cara, não é teu inimigo, é teu irmão. Satanás já tem anjos caídos demais na sua equipe para apontar o dedo para condenar pessoas. Nós não precisamos fazer o ministério da acusação. Nós podemos ser o ministério da intercessão. Nem que seja para orar assim, Senhor, faça justiça. Nem que seja para orar assim. Nós somos irmãos, somos da mesma família. Fomos comprados por Jesus, se tratando de crentes. Agora, se não é um não crente, da mesma forma, deixe que o Senhor julgue. Mas se é um irmão da nossa igreja, do seu corpo, do seu convívio, que fez um mal contra você, ele é seu irmão. E eu não sei vocês todo mundo tem irmão aqui? Todo mundo tem irmão? Tem irmão? O João é filho único, né? Então, o Everton também. Então, eu não sei, não pediram para mim que tipo de irmão eu queria ter. Né? A gente tem irmão que a vida propõe. Ninguém na igreja pediu, não, mas eu tenho um irmão lá X, esse aqui não quero. Não. Deus te salvou, te trouxe uma família de fé com pessoas diferentes. Altas, magras, bonitas, uns que falam torto, uns que falam errado, uns que falam direito. A vida é assim. Nós somos irmãos. Segunda diretriz, a lei de Deus. Veja que Tiago diz no versículo 11, não falem mal da lei. Que lei? Que lei é essa que Tiago está falando? É os 10 mandamentos, meus irmãos. Próxima série da igreja. Aleluia. Ano que vem, 10 mandamentos. O 9º mandamento. Meus irmãos, se nós soubéssemos os mandamentos, nós evitaríamos muitos pecados. O 9º mandamento. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. O que está dizendo negativamente? Não devemos falar mal de ninguém. Não devemos mentir sobre alguém. Não devemos julgar de forma condenatória ninguém. O que diz positivamente? Falar bem daquela pessoa. Louvar ela. Sabe, às vezes nós temos todo motivo para falar mal e dizer assim, cara, eu não vou comentar. Não, eu não quero comentar. Mas viu o que o fulano fez? Eu vi e não quero falar. O que eu tenho para resolver, eu vou resolver com ele. E eu te aconselho a mesma coisa. Resolve com o cara. Lida com ele. Terceiro, entender quem somos. Veja que Tiago está lidando com pessoas que se acham juiz de algo, mas que não são. Nós não somos, meus irmãos, isso aqui é orgulho. Nós nos achamos mais do que as outras pessoas. Nos achamos melhor do que as outras pessoas. Superiores às outras pessoas. Isso aqui é ideologia evolucionista, darwiniana, materialista. Mas como assim? Por quê? Claro que é. O que Darwin diz? A espécie maior, mais forte, sobrevive. Ou seja, há uma diferença de castas entre espécies. As que são maiores sobrevivem e as que são menores não sobrevivem, são mais frágeis. Se nós entendemos quem nós somos, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia pegou todos nós e achatou para baixo. Quem nós somos? Todos nós somos pecadores. Somos falhos, somos quebrados, somos errados. Mas também nos achatou para cima. Todos que creem em Jesus são filhos de Deus, salvos, têm uma nova identidade. Nós não somos quem nós queremos ser, nós somos quem Deus quer que nós somos. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Quarta diretriz, confiança em Deus, o que eu já falei para vocês. É Deus que é o juiz, que pode salvar e fazer perecer. Se nós não queremos ser orgulhosos, nós precisamos colocar nas mãos de Deus, meus irmãos, o julgamento. No caso do David Leonardo, ali poderia ter respondido, olha, eu acredito que ela está perdida, infelizmente, na forma que ela tem se comportado. Mas Deus tem a misericórdia dela, porque ela já foi uma bênção para a igreja. Só claro, se ele fizesse um comentário assim, ia ficar muito mal de outras pessoas. Mas seria um comentário muito mais justo. Muito mais justo. Muito mais justo. Quando nós entregamos a Deus, nós abrimos mão do nosso orgulho. E dizemos, o tempo de Deus o Senhor há de julgar. O tempo de Deus ele há de fazer.
Satanás quer nos dividir, quer nos destruir como igreja, quer nos destruir como família, quer nos destruir como marido e mulher, quer nos destruir como bons trabalhadores. Por isso, ele coloca no nosso coração sementes de discórdia, de ira, de raiva. Nós vimos semana passada, a sabedoria de baixo, ela é facciosa, dividitiva, separativa. Nós precisamos ganhar os nossos irmãos e não ganhar deles. Ganhar eles, não deles. Seria uma atitude maravilhosa. Terceira cegueira que nós vemos, a cegueira comportamental. Portanto, escutem agora. Acho que está numa outra versão ali. Amém. Tá, escutem agora, vocês que dizem, ou aqui vai dizer, que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Segue dizendo, em lugar devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Estou me sentindo no século passado. Toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O que Tiago está falando aqui é que o pecado, o orgulho, afeta a forma como nós nos comportamos. E na vida prática. Qual o exemplo prático que o Tiago diz? Trabalho. Dinheiro, riqueza. Sabe, o Tiago está usando um exemplo prático. Como a pessoa orgulhosa vive. Esquece todo o contexto que o Tiago está dizendo aqui sobre mudança, lucro, dinheiro. Pega só o que o Tiago quer dizer e não o que ele está dizendo. Certo? Porque o Tiago está dando um exemplo sobre uma pessoa que quer se mudar, quer ir para um local e não cogita a vontade de Deus. O que o Tiago está dizendo? Pessoas orgulhosas vivem sem cogitar a vontade de Deus. Esse é o ponto. O comportamento delas inteiro é baseado não no que Deus pensa, não no que Deus quer, não na vontade de Deus, mas no que elas querem, no que elas pensam, no que elas acham melhor. Todos já ouviram essa frase? O que importa é ser feliz. O que importa é você ir em busca da sua felicidade. Nós só temos uma vida, só temos uma chance. Bon Jovi, it's my life, it's now or never. É agora ou nunca. Vamos, que nem diz Lulu Santo, vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir. Isso é orgulho. A humildade diz, o que Deus quer para mim? Qual é a vontade? Esse é o ponto de Tiago. Porque quando nós lemos de forma superficial, a mudança, não quero me mudar, não estou querendo ir para nenhum lugar, não quero abrir uma empresa, então não é para mim. Não, meus irmãos. O ponto é, o que você faz da sua vida distante da vontade de Deus demonstra o orgulho do seu coração. Se o seu comportamento, as suas ações são marcadas pelo autocentrismo, pelo egoísmo, pelo benefício próprio. Sabe, você nunca pode fazer algo que beneficie outra pessoa. Você quer viver somente em benefício próprio. Isso destrói relacionamentos, destrói famílias, destrói igrejas, destrói casas, destrói governos. Olha o nosso governo, meus irmãos. Não é o governo X ou Y, não é o governo B ou L, mas é a forma sistêmica com que os governos pensam. Sabe, é como aquela piada, agora vai virar stand-up, mas eu vou contar para vocês. 3 construtores. O cara falou assim, não, tem que fazer uma ponte aqui nessa cidade. O primeiro construtor, olha, vai dar 3 milhões. 1 milhão é material, outro 1 milhão é os impostos e 1 milhão fica de lucro. Aí pergunta para o outro, não, vai dar 6 milhões. Eu vou gastar 2 milhões na construção, 2 milhões em impostos e 2 milhões é o lucro. Aí pergunta para o terceiro, vai dar 9 milhões. 9 milhões por quê? 3 milhões para mim, 3 milhões para ti, 3 milhões para nós pagar o primeiro para ele fazer. Não é assim que o sistema do nosso governo pensa, cara. Não é que nem o Pica-Pau e o Zé Curubu. 1 para ti, 1, 2 para mim. 3 para ti, 1, 2, 3 para mim.
O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Se nós pensássemos no bem do povo, nós não teríamos ninguém na pobreza. Ninguém. Eu fico pensando, com todo esse dinheiro roubado, eles conseguem mandar 800 pila para as pessoas, 1.200, 1.300, para muitas pessoas carentes. Imagina se nós não roubassemos. Quanto é que nós ia poder mandar? Tá louco, cara. Porque é sistêmico. É um problema do nosso coração, é um problema de orgulho. O cara senta no poder. Não, mas agora vai ser tudo diferente. Não é. É tudo igual. Companheiro, passa para cá mais um pouquinho. É tudo a mesma coisa. Ah, mas o senhor é petista ou bolsonarista? Eu sou de Jesus, cara. Eu quero que Jesus reine nesse mundo. Enquanto esse mundo for mundo, enquanto o homem for orgulhoso e tiver o coração assim, vai ser sempre roubo, não vai ter. Sabe, nós precisamos colocar o Senhor Jesus no centro do nosso coração, no centro das nossas decisões, no centro do que nós fazemos. Se a nossa vida for assim, Senhor, eu vou me mudar para uma cidade. Eu vou me mudar para aquela cidade. Qual é a tua vontade? O que Deus quer da minha vida? Primeiro de tudo, aqui eu fico louco. As pessoas me perguntam no Instagram. Qual a primeira coisa que um crente tem que pensar quando ele vai se mudar de cidade? Qual igreja que ele vai ir? Por quê? Porque a Bíblia diz, não deixem de congregar. Meus irmãos, isso aqui é português, imperativo. O que é imperativo? É uma ordem? É um mandamento. Se não deixem, é um mandamento. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? É que tu congregue. A primeira coisa. Quando nós pensamos no que é a vontade de Deus, e aí por isso que eu digo, se nós não conhecemos os 10 mandamentos, nós não conhecemos como viver, nós não sabemos a vontade de Deus. Nós não temos como saber o que Deus quer para nós. E aí é difícil fazer a vontade de Deus. Daí é óbvio que nós vamos viver segundo a vontade do mundo, porque a nossa mente está cheia de porcaria o tempo todo. Cultural. Como evitar viver de forma orgulhosa no dia a dia? 3 coisas. Sou o cara dos 3, dos 4, 5. 3 coisas. Primeiro, entenda que você não sabe de tudo. Versículo 14. Vocês não sabem o que acontece amanhã. Nós somos criaturas, não somos criadores. Nós precisamos que alguém nos guie. Nós somos criados para servir a um Deus. Deus criou o ser humano. Deus criou todo mundo, segundo a criação de Gênesis, que nós lemos em Gênesis. Todas as coisas ele criou, o céu e a terra, as águas, os animais. Quando Deus criou o ser humano, o que ele fez? Ele falou. Nós somos criados para um relacionamento íntimo com Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ouvir a voz do Espírito Santo. Clamar para que Deus nos dirija. E quando nós não ouvimos, nós precisamos conhecer a Bíblia. Porque se nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, pelo menos nós podemos ler a voz de Deus na Escritura. Não tenha medo nem se apavore, eu sou contigo, estou contigo. Texto de Isaías, jamais te abandonarei, nunca te deixarei. Hebreus capítulo 10. Creia nas promessas de Deus. Nós não sabemos tudo. Segunda coisa, conheça a palavra de Deus. João Calvino dizia que a palavra é o sol que põe luz em quem verdadeiramente somos, as institutas da religião cristã, as institutos de Calvino, todo mundo, os calvinistas, institutos de Calvino. O primeiro Calvino, primeiro capítulo, do conhecimento de nós e do conhecimento de Deus. Calvino começa assim. Para conhecermos quem nós somos, precisamos conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, nós temos que conhecer a palavra. Porque a palavra é que ilumina a escuridão dos nossos passos. Porque se nós não conhecemos a palavra, nós andamos na escuridão. É como alguém que citando de cabeça. É como alguém que caminha em noite. Mas quando nós iluminamos com a palavra, é como se o sol se colocasse a pino. Então sabemos onde andamos, sabemos para onde vamos e sabemos para onde temos que ir. Para conhecermos a vontade de Deus, temos que conhecer a palavra. Terceiro, confie na providência de Deus. Tiago mostra isso. Providência é uma palavra que nós não usamos mais. Providência na teologia é Deus agindo na história, cuidando das coisas. É a mão do Senhor cuidando de tudo. Nós aprendemos no credo, né? Deus Todo-Poderoso, quando Deus tem a providência, Ele cuida das coisas. Tiago mostra a bendita providência como um remédio para o nosso orgulho. É Deus quem está no controle, é Ele quem sabe como as coisas vão acontecer. É uma doença que nos aflige, Deus está no controle. É uma crise, Deus está no controle. É um acidente, Deus está no controle. É uma alegria, uma bênção, Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Em vez disso, no versículo 15, devemos dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Ou seja, se for a vontade de Deus,
se Deus quiser, qual for a vontade de Deus. Algumas versões antigas diziam Oxalá. Eu tinha uma versão assim que dizia Oxalá. Oxalá era se Deus quiser. Eles traduziam-se assim. Se Deus quiser. E Tiago diz agora, entretanto, vocês se orgulham. E as pessoas se orgulham. Eu faço o que eu quero mesmo. Eu vivo do meu jeito. É vida louca, vida louca. Meu Deus, o que é isso? O chute nos pés agora. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, o que o Tiago está dizendo? Se nós ouvimos tudo isso aqui contra o orgulho e continuarmos pensando igual, o que o Tiago diz? Nisso está pecando. Não muda nada. Ah, mas eu sei, pastor. Eu pergunto, você sabe, mas você faz? Você vive? Tiago dá um remédio final para o orgulho. Remédio do orgulho. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo. Ele fugirá de vocês. Para Tiago, esse comportamento é diabólico. O diabo interage conosco quando nós nos tornamos orgulhosos. Em vez de resistir ao diabo, nós nos juntamos ao diabo quando nos tornamos orgulhosos. Cheguem perto dele e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem seu coração. Reconheçam sua miséria. Lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto. Que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele exaltará. O orgulhoso Deus despreza. O humilde, humilhado, Deus exalta. Cara, que loucura é isso. Que loucura é isso. Se você quer ler a Bíblia e quer aprender alguma coisa dela, fique atento a algumas regras. Por exemplo, quais verbos que aparecem? Quais verbos que aparecem? Sujeitem-se a Deus. Precisamos nos sujeitar, devemos nos submeter. A ideia é militar aqui. É como se Deus fosse um grande general. Deus é maior que nós. Nós dependemos dele, como diz Paulo. Nos movemos, nele existimos, nele respiramos, nós vivemos nele. Sujeitemos a Deus. Então, Senhor, que a minha vida espiritual, que a minha vida relacional, que o meu comportamento seja submetido a Ti. Eu quero me submeter, eu quero me humilhar, eu quero dizer que eu não consigo. Eu preciso estar debaixo do Teu salvaguardo, eu preciso estar debaixo da Tua mão. Eu preciso, Senhor. Segundo o verbo, resistir. O diabo pode ser resistido. Sabe? O diabo pode ser resistido. Eu acho interessante que a Bíblia diz para resistir ao diabo, mas para fugir da imoralidade. Pô, a imoralidade é mais cruel às vezes que o diabo. Porque o diabo, se você se submete a Deus, ele tem medo. É como chega o irmão mais velho numa briga. Os dois brigando, o William era o irmão mais velho, o irmão dele aprontava, ele chegava junto assim, ó, deixa para mim. Os piazinhos ali. Viu o irmão do William ficar com medo. Viu o William ficar com medo. Se nós nos sujeitamos a Deus, o diabo foge. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma autoridade maior. Maior o que está em nós do que está no mundo. Nós não precisamos ter medo. Nós precisamos resistir. Resistir ao diabo. Em submissão a Deus. Terceiro verbo, chegar. Não basta só submeter a Deus e resistir ao diabo. Nós precisamos de uma aproximação amorosa a Deus e humildade. Sabe, aquela mulher que tem o fluxo contínuo nos evangelhos, que sangra há 12 anos sem parar. E ela diz assim, se eu ao menos tocar na sua veste. E a Bíblia diz, em Lucas, se não me engano, que ela foi quase que como se rastejando até as vestes do Senhor Jesus. Nós precisamos nos achegar a Deus. Se acheguem perto de Deus e Ele se achegará até vocês. Como se fosse um imã, quanto mais nós nos aproximamos, mais em humildade nós estamos, mais Deus se aproxima de nós, mais nós vemos a face de Deus, mais a insaciabilidade é saciável. Porque nós agora temos o sumo bem, o bem do bem, como dizia Santo Agostinho, o supremo bem, a beleza das belezas, a maravilha das maravilhas, o bem do bem. Quarto verbo, limpar. Precisamos de santificação. Limpar as nossas mãos. Limpem as mãos, pecadores. Nós precisamos, em submissão a Deus, abandonar pecados. O orgulho é um deles essa noite. O orgulho é um pecado que nós temos que abandonar, que você tem que abandonar. Quinto, purificar. Assim como Jesus purificou o templo, precisamos purificar o nosso coração da indecisão.
Vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Nós que temos percebido, se você percebeu a amizade com o mundo na sua vida, é hoje que você tem que chegar que nem Jesus aqui, ó, lascando, chicotado, ó. Sai, purifica o coração. Tira essas coisas do teu coração, se submete à palavra de Deus, entenda o que Deus quer para a sua vida. Sexto, reconhecer. Reconheça a sua miséria, no versículo 9. Lamentem e chorem. Isso aí a igreja primitiva era assim, ó. As crianças choravam, acontece? Vamos lá, meus irmãos, estou acabando aqui com vocês. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Reconhecer quem somos. Nós somos miseráveis. Nós somos falhos. Nós somos quebrados. Nós somos orgulhosos. E é um orgulho não reconhecer quem somos. Pessoas que reconhecem quem são, conseguem se submeter a Deus. Dizer, Senhor, eu preciso. O fariseu, obrigado, meu Deus, porque eu não sou como os demais pecadores. Eu dou o dízimo do endro e do cominho. Eu faço jejum 3 vezes por semana. O publicano, Senhor, tem misericórdia de mim. Sou pecador. Reconhecimento. Reconhecer que nós precisamos de ajuda. Que nós precisamos que alguém trabalhe no nosso coração. Que alguém mude quem somos. Reconhecer que nós precisamos do nosso irmão para olhar para nós, nosso olho e dizer, meu irmão, pecado, cara, abandona. Tá errado. Reconhecer que nós somos orgulhosos para dizer assim, quem ele pensa que é para falar comigo assim? E reconhecer que nós precisamos dizer, Senhor, não me deixa mais ser assim. Por favor. Me torna humilde. O último dos verbos, humilhar. Humilhar. O orgulho infla. A humilhação nos coloca no verdadeiro lugar. Se humilhar é ser mais parecido com Jesus. Senhor, eu quero ser mais parecido com Jesus. Se humilhe. Tende em vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, o qual, se achando na forma de Deus, não usurpou para si ser algo de valor. Pelo contrário, abriu mão e se tornou homem. E como homem se fez servo. E como servo se humilhou, sofrendo morte na cruz. Por isso, também Deus o Pai o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, a qual ao nome de Jesus, todo joelho, no céu e na terra, irão se dobrar e proclamar que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 5 ao 9. Graças a Deus porque nós temos um irmão mais velho, chamado Jesus. Assim como o Tiago tinha. Porque nós somos orgulhosos. E o fato de nós sermos orgulhosos é o fato que fez Deus morrer numa cruz. Porque se Deus não viesse em nosso favor, nós continuaríamos sendo orgulhosos. E nós morreríamos no orgulho. E essa é a beleza do Evangelho. O que nós não podemos fazer, Deus fez. O que nós não conseguimos fazer, Deus fez. Porque nós somos orgulhosos demais para reconhecer que somos pecadores. Cristo foi humilde o suficiente para tomar os nossos pecados. O pior pecado teu, o pior momento teu, o teu pior pecado que você tem, Cristo tomou na cruz. O diabo não tem poder sobre ele. A morte não tem poder sobre ele. Deus te perdoa por causa da humildade de Cristo Jesus. E quando nós nos humilhamos e dizemos, Senhor, me salva de mim mesmo, me salva do meu orgulho, nós somos salvos. Que aquele que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, este é meu discípulo. Fique de pé, nós vamos encerrar orando. Quero agradecer quem nos acompanhou na transmissão. O Senhor seja com vocês, abençoe. Lembre-se de ofertar, orar por nós, nosso Pix, hangarpix@gmail.com. Nós vamos cantar aqui